Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos à nossa live, então, desta noite. Hoje nós temos, antes de fazer a prece, eu quero falar do nosso convidado. Nós vamos ter a palestra, então, com o Diego Garla. O Diego fundou a Casa Espírita, onde ele está vinculado em Duartina, é Casa Espírita Maria de Nazaré. Ela foi fundada agora, recentemente, dia 7 de novembro. Um trabalho muito lindo que eles estão desenvolvendo, eles estavam nos contando agora os detalhes, então não vou nem contar os detalhes, mas assim, ó, no geral, o que é que essa casa abençoada, essa casa espírita está fazendo, eles estão, então, fazendo em prol daquela comunidade de Duartina, São Paulo. Eles têm um trabalho solidário, lavanderia, barbearia comunitária para atender aquelas pessoas de vulnerabilidade social que não tem realmente uma forma de fazer esse trabalho, de se sentirem, né, pertencentes à comunidade. Eles têm um café solidário que é de todos os dias à tarde, eles servem, então estavam nos contando que tem irmãos que passam o dia sem comer, eles vão se alimentar nessa hora da tarde. E nos domingos tem um almoço feito por eles com muito carinho, com muito amor e servido muito à vontade. Então é um trabalho abençoado e nesta época de muita necessidade é grandioso. Então esse é o nosso Diego, um querido amigo, a Casa Espírita Maria de Nazaré de Duartina. Então agora nós vamos fazer a prece para depois, então, deixar com que ele nos traga a sua mensagem. Eu quero ler uma prece aqui, então, do livrinho do Chico, Preces e Orações, para a gente se harmonizar, para conectar com a espiritualidade amiga. É a prece do jovem cristão, Aires de Oliveira. Senhor, dá-nos o amor puro, o respeito à tua lei, a disciplina benéfica, a assimilação dos bons exemplos, o acatamento aos mais velhos, a mente firme, o raciocínio claro, o sentimento elevado, o coração terno, o entendimento fraternal, o pensamento resoluto, os braços diligentes, as mãos amigas, os pés bem conduzidos, os olhos compreensivos, os ouvidos vigilantes, a dedicação ao estudo e ao trabalho, o devotamento ao bem, os recursos da paz e as ferramentas da boa vontade em todos os serviços que signifiquem a tua obra divina na terra, hoje e sempre, que assim seja. Então, nessa harmonia que nós estamos, vamos rogar a Jesus a sua assistência, seu amparo, para todos nós que estamos aqui ouvintes, e para o Diego, que tenha um trabalho bem conduzido, que ele faça, que as palavras dele sejam para nós um bálsamo para aquilo, para o nosso entendimento. Que com certeza vamos ouvir aquilo que nós necessitamos nessa noite. Diego, tenha um bom trabalho e que todos nós possamos estar envolvidos nessa energia do bem, desejando para ti uma palestra muito boa. Amém, amém. Muito obrigado, Leoni, Maria Ângela, que estava aqui conosco até agora. É com imenso prazer que ela nos coloca novamente aqui unidos através dessa ferramenta, podendo levar um pouco mais de orientação às pessoas, sempre com o máximo de evangelho possível, o máximo de Jesus, da sua doutrina, todos os exemplos aí que foi abordado sobre a Casa Espírita Maria de Nazaré. Não é unicamente um mérito do Diego, e sim de todas as pessoas que aqui se dedicam, que trabalham, não só espíritas, nós temos pessoas de outras religiões que fazem parte também de um amplo trabalho social de amor e da caridade. Caridade hoje, que é o tema que nós abordaremos, buscando tratar mais com o espelho de Jesus, não apenas com o espelho e a visão da doutrina espírita. Nós temos, né, nós espíritas sempre abordamos a máxima da fora da caridade não há salvação. Hoje a gente vai tentar um pouco um conceito
mas dentro dos exemplos que o Evangelho nos traz, de formatos de caridade, e o que seria esse conceito da salvação. Nós passamos recentemente agora pelo final de semana da Páscoa, e nós, devido à pandemia, não tivemos publicamente, mas dentro da televisão, né, a famosa Paixão de Cristo, as cenas do Calvário, são replicadas anualmente. E eu sempre tive um pensamento comigo de como que seria essa encenação aos olhos de Maria. Como que uma mãe enxerga anualmente o seu filho sendo lembrado pelo o sofrimento que passou. Nós vendo aquilo ali de maneira torturante, eu creio que seja desnecessário. Jesus, todo o seu ensinamento, todo o ensinamento do Cristo, ele vem do período ali dos seus 30 aos 33 anos como um evangelizador. Trouxe para nós uma boa nova, novas orientações, um Deus consolador. E simplesmente a ideia da crucificação, a ideia da salvação pela cruz, eu acho que ela distorce a visão do que Jesus é para nós. Vamos pensar que Jesus morreu ali para livrar das asneiras que a gente produz, que a gente faz no dia a dia, é uma ideologia muito egoísta para a gente se livrar da responsabilidade dos atos falhos que nós possuímos e querer ter sempre bônus pelo bem que a gente faz, nos isentando sempre da culpa dessas falhas e desses atos não tão bons ao nosso moral. Embora eu dificilmente vou conseguir fugir da máxima fora da caridade de nossa salvação, que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou rodear dentro dos exemplos, como eu falei, do Evangelho, onde que Jesus nos mostra a caridade ser a salvação. Vamos pensar da seguinte forma, vamos tratar da caridade primeiro. Também vou tentar fugir um pouco de Paulo, que todo mundo, os espíritas têm a mania de falar fora da caridade na salvação e a caridade segundo Paulo. Então, mas vamos usar Paulo como uma parte introdutória, porque eu acho muito bonita, romantizada também, mas muito bonita. O que ele fala nas suas cartas aos Coríntios, na sua epístola. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna ao sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse ali a caridade, nada me aproveitaria. Então, qualquer ato que eu pratique em devoção no formato material, sem ali não ser feito com o verdadeiro sentimento da caridade, não vai valer de nada, quando a ideia é obter a salvação. Pode ser essa caridade material, de forma vazia, uma grande autopromoção do meu orgulho, da imagem que eu quero promover para as pessoas diante da sociedade, muitas vezes. Porém, se a caridade não tiver junto o amor, ela se resulta apenas no formato de filantropia. A filantropia sustenta as pessoas, a caridade material ela sustenta, mas ela não acolhe quem necessita realmente. E também não enobrece as pessoas que a praticam. Então, como então vou conseguir praticar essa caridade no conceito aí de Jesus? A resposta de Jesus sempre foi, quando se perguntava isso a ele, como que eu obtenho a salvação, como que eu faço para seguir? Amando o teu próximo. Jesus, por diversos relatos dos apóstolos, ele sempre dizia, amando ao teu próximo. E nós nos perguntamos, quem é teu próximo? Ou os fariseus ainda questionavam a Jesus, quem é seu próximo? E ele usa o exemplo da parábola do bom samaritano. Todos já devem ter ouvido a história de um homem que ele descia de Jerusalém, no sentido de Jericó, aí ele é abordado por ladrões, eles os espancam, deixa ali, o relato era semi-morto, a palavra que ele utiliza. Então, um sacerdote, um levita, que são pessoas que fazem parte da sociedade ali dos judeus, né, com cargos, vamos dizer assim, de grande poder dentro da sociedade, representativos, melhor dizendo, passavam por ali e nada fizeram. E já um samaritano, que foi ali, tratou das suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou até um
um lugar onde ele pudesse, deixou com uma pessoa, falou, cuide desse homem, tá aqui parte do que ele necessita, e quando eu retornar eu vou te reembolsar do que foi gasto com ele. E ainda Jesus relata que por esse samaritano ele ter sido tocado de compaixão. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Então, quem foi caridoso nessa ocasião? Os judeus, que eram seus semelhantes ali, ocupadores desses cargos de influência social, ou o samaritano, que era considerado um excluído pelo simples fato de ter algumas divergências religiosas. Os samariteus, eles faziam parte da cultura dos judeus, porém foram misturando com outras religiões, outros povos, e acabou tendo essa divergência ali de um formato de pensamento. Mas quem que é o verdadeiro cristão nessa situação? Então, nós enxergamos ali o samaritano, uma pessoa que não tinha um motivo ali aparente para acolher aquele ser, se não fosse a caridade, se não fosse a compaixão. O sentimento que desperta a caridade em nós é a compaixão por esse próximo. E foi esse sentimento que despertou no samaritano a boa vontade ali de ajudar. A necessidade do próximo, se nós começarmos a observar a necessidade do nosso irmão, sem colocar nela o nosso sentimento de compaixão, sem ver o sofrimento que ele está passando, nós estaremos sendo omissos às nossas responsabilidades perante aquilo que nós estamos enxergando. Então, o samaritano ele não se pôs omisso à responsabilidade dele, que estava a vida daquele irmão que estava ali. Diante dele estava alguém sofrendo e necessitando. Então, ele tinha ali a responsabilidade sobre aquele irmão que estava ali. Então, perante Jesus, o conceito da caridade está ligado como um amor ao próximo. Então, por diversas vezes, Jesus disse esse ser o maior dos mandamentos, e nele estar contido toda a lei. Ou seja, se nós entendemos o amor ao próximo ali, como o fundamental para nós, o fundamental para a caridade, para o nosso moral, nós já estamos realizando todas as outras leis. Porque a partir do momento que nós temos amor pelo próximo, os outros classificados pecados, os outros mandamentos, já são praticados por automático, porque você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cometer adultério, você não vai fazer nada se você tiver realmente amor ao próximo, porque você vai estar preocupado com os sentimentos, preocupado, tendo compaixão com o sofrimento que aquela pessoa possa vir ter. Então, a partir desse mandamento que se está empregada toda a lei, como Jesus nos disse. Então, essa caridade de Jesus que Paulo interpreta é uma perfeita visão de como nós devemos agir. Ele ainda fala em Lucas, né? Lucas era discípulo de Paulo. Não podemos possuir toda fé ao ponto de mover montanhas, mas sem a caridade ainda faltaria. Isso Lucas fala no capítulo 5 do seu evangelho. Outro formato de caridade que nós podemos observar, isso no evangelho de Marcos, no capítulo 2, ele narra a história do paralítico de Cafarnaum, onde um homem paralítico foi levado pelos seus amigos até a casa de Simão Pedro, onde Jesus estava, mas devido ali à multidão que estava ali, pelo fato de Jesus estar dentro, eles tiveram que entrar com esse paralítico pelo telhado dessa casa, e não pela porta ali, pela entrada. Então eles desceram ali, içaram esse irmão dentro da casa, para que Jesus ali tivesse sua cura, obtesse a cura dele, né? E, sim, a frase que Jesus usa para esse irmão é diferente das outras. Ele fala, seus pecados estão perdoados. E ali, novamente, aqueles seres que são dotados de cargos de conhecimento, das leis, né? Que ali, no caso que Marcos relata, que é os fariseus e os escribas, que eles ali estavam, eles se revoltaram e questionaram ali a Jesus. E quem era aquele que dizia blasfêmias, sendo só Deus capaz de perdoar? Então, esses judeus, eles tinham muito explícita a lei mosaica, né? Então, atrelava todo o poder unicamente a Deus. E ali Jesus, causando isso, certamente para haver já uma comoção das pessoas, onde ele pudesse passar o seu contexto moral dentro de toda a passagem, assim como Jesus fez em cada trecho da sua vida, exemplificada nos evangelhos. Então, Jesus ali os replica dizendo, o que era mais fácil dizer?
teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Ele questiona. Então, vemos aí a diferença no olhar moral de Jesus sobre o paralítico. Então, Jesus nunca levou mérito também sobre esse magnetismo, sobre esse poder de cura que ele tinha sobre as pessoas. Ele sempre dizia, sua fé te curou. Então, além dos conceitos morais, ele mostrava ali a questão da humildade. Ele podia se colocar em qualquer posto ali, se ele não fosse humilde, não tivesse incluso nele a vaidade, por exemplo, mas não tinha. Então, essa humildade é uma característica também indispensável para a prática da caridade. Então, eu observo muito médico por aí, né, dentro da doutrina, que chega uma pessoa na casa espírita totalmente aflita, totalmente abalada ali com o seu emocional, né? Quase que às vezes fora da sua razão, e essa pessoa vai receber um passe, e o passista, a pessoa ali, né, emocionada ao receber esse passe, acaba chorando. O passista olha e fala, olha, meu passe é bom, né? Você viu? A pessoa até chorou, né? Então, é uma discordância com o principal ato que Jesus fazia. Ele não atrelava ali o seu poder aos atos dele, ao magnetismo dele, ao que ele levava às pessoas, e sim a própria pessoa. Falou, você tem o poder de se curar, você tem o poder de se melhorar. Então, esse ato de humildade faz parte da caridade que Jesus emprega, né? Então, a caridade, ela exige a humildade, ela exige o desprendimento, e que a nossa intenção sempre seja atender a necessidade do próximo. Foi o que Jesus fez. Jesus, como paralítico, ele não julgou o paralítico pelos seus atos, porque conta os relatos dos evangelhos ali, entre outros estudos do próprio evangelho, de suas passagens, que esse irmão aí tinha algumas coisas ruins, pode-se dizer assim, na questão moral. Mas Jesus não o julgou por ofertá-lo ali a cura. Ele simplesmente fez. E de um lado de inferioridade daqueles ali que se assistiam, que eram os fariseus e os escribas, eles manifestaram ali publicamente esse sentimento de revolta com o próprio Jesus, que falava sobre a remissão dos pecados ali. Então, nós temos ainda, acima de tudo, nesse conceito da caridade, o fato de não podermos julgar. Nós falamos mais sobre esse conceito, essa importância de não julgar. Nós temos uma outra obra de caridade por Jesus, ela está em Lucas, no capítulo 19, que é o fato da passagem, o encontro de Jesus e Zaqueu. Temos até música, onde fala, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Aí as pessoas acham que Zaqueu está em direção ao céu, né, para se encontrar com Jesus. Na realidade, conta os evangelhos que Zaqueu era de baixa estatura, e quando viu Jesus se aproximando, querendo ali conhecer, saber quem que era aquele Messias, aquela pessoa que pregava tanto o evangelho, fazia milagres, ele subiu numa árvore para poder avistar Jesus, né? E Jesus, quando avista Zaqueu, fala, Zaqueu, desce que eu irei repousar-me na sua casa. Então, todos aqueles que conheciam Zaqueu, eles ficaram revoltados também com Jesus. O Zaqueu ele era chefe, cobrador de impostos daquela região. E tinha algumas atitudes ali que não eram das melhores, muito favoráveis. E os judeus, eles tinham repulsa aos cobradores de impostos do Império de César. Então, Zaqueu, ali imediatamente, ao ver aquele convite, a ideia do Cristo, ele já se converte de imediato, dizendo que ele daria metade de tudo que ele possuía para os pobres e ainda iria ressarcir em quádruplo todo aquele que ele tivesse extorquido. Então, Jesus ainda completa com a frase, a salvação entrou nessa casa, eis aqui um fiel filho de Abrão. Em uma única atitude de caridade, Jesus ali aplica o amor, o não julgamento, a humildade e ainda atrela a salvação de uma pessoa ali, de Zaqueu, que estava totalmente desorientado das suas atitudes, a uma renúncia de si mesmo e uma troca de interesse, de seus próprios interesses, né? Passa ali preocupar com o próximo. Então, é muito interessante, muito bonita essa passagem, porque ele liga ali o quesito da salvação.
A salvação num processo ali de modificação, de renúncia dos próprios interesses. Então, além de Zaqueu, nós podemos também usar Tiago. Tiago também passou por um processo de transformação através da caridade, através da sua modificação realmente com um propósito de amor ao próximo. Quanto ao evangelho, que Tiago ele fugiu da casa do caminho, após ele dar conta, porque ele foi criticado uma certa vez, que ele estava transformando aquele lugar que deveria ser uma casa acolhedora, onde trataria das pessoas necessitadas, dos enfermos, dos doentes, dos pobres, daqueles mais simples, em uma sinagoga. Porque os pobres, esses doentes, necessitados, eles estavam sendo colocados em um local à parte vamos dizer assim, desse salão principal, onde era recebido as pessoas. Dizia que os fariseus faziam a primeira linha desse lugar, e aí, questionado de onde estariam os humildes, né? Tiago fala que estavam à sala ao lado. E aí ele cai na sua consciência o mal que ele estava praticando ali, essa diferenciação, dando preferência àquelas pessoas, e ele acabou, os relatos dizem que ele acabou fugindo a cerca de 150 quilômetros dali. E ele ficou se punindo, de certa forma, jejuando, em oração, cerca de 200 dias, ou aproximadamente aí 7 meses. E depois desse período, durante uma oração que Tiago estava fazendo, relata ali o evangelho que ele começa a ver uma luz vindo na sua direção. E essa luz ganha a forma de Jesus e passa por ele. E Tiago, vendo que Jesus passou e não disse nada, né? Ele questiona, mestre, aonde vai? E aí Jesus fala, vou aonde precisam de mim. Então Tiago fica totalmente desorientado, falou, pô, mas fazem 7 meses que eu estou aqui rezando, clamando por você, precisando de você, e passa direto, né? Me deixou aqui a ver navios. E Tiago questiona para Jesus na seguinte questão, mas não precisarei de ti no caminho que me consagro à memória, porque tenha vivido próximo à casa do caminho, a Pedro, a todos aqueles que praticavam a caridade ali. E o mestre responde assim de uma maneira fantástica essa frase, eu acho linda ela. Então presta bastante atenção na mensagem. Jesus fala, o soldado que se retira deliberadamente do combate não precisa do suprimento indispensável para a extensão da luta. Ou seja, aquele que por vontade própria abandona a luta, ele não precisa mais de armas. Ele não precisa mais daquilo que faz necessário a ele a continuar naquela situação. Então, Tiago ali tinha abandonado a caridade, tinha abandonado o conceito da humildade. Então, né, Jesus fala para ele, você fugindo desse conceito, você não precisa mais de mim, dos meus ensinamentos. Para ser como esse jogo de interesse, essas pessoas de poder, você não precisa do Evangelho de Jesus. Você pode ter a lei dos próprios homens. Então, ali, Tiago automaticamente já entra num processo de transformação. Nós podemos lembrar também uma outra coisa que me passou agora da parábola da figueira, que no Evangelho de Marcos, Marcos, uma figueira que possuía apenas folhas, não tinha frutos. E ali Jesus fala ali um conceito e logo depois a figueira seca. Essa parábola é contada, Pedro ainda fala, mestre, a figueira secou. Então, o que nós podemos entender? Que tudo aquilo que pode se produzir frutos, que não dá realmente os frutos para aquelas outras pessoas, não alimenta as outras pessoas com o poder que ela possui, vai secar. Então, Tiago, ouvindo aquela frase de Jesus, ele segue em direção novamente a Jerusalém, e ele vai até a casa do caminho. E lá, quando Pedro entra dentro da casa, ele vê Tiago lavando os pés de um doente. Então, um ato de amor ao próximo praticado por Tiago, de humildade e de caridade. Então, ele se retoma ali ao caminho do Evangelho, ao caminho dos ensinamentos de Jesus, buscando, dentro da orientação do trabalho na caridade, aquela questão da salvação. A salvação no Evangelho, ela é apenas, a palavra salvação, ela é apenas um conceito teológico do que Jesus queria representar para nós como sendo o reino dos céus. Então, a salvação
ela não está assim atrelada às questões das palavras apenas, do conhecimento ou de um tipo de doutrina. A salvação ela está ligada extremamente na prática, bem no exercício da caridade, que foi o exemplo de Jesus para nós. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14. Em que parte disso Jesus está falando que ele vai morrer para nos libertar, ou vai morrer para nos salvar, que nós iremos ao reino dos céus através dos ensinamentos de Jesus, que é o amor ao próximo. Esse dogma da remissão de pecado, ele coloca a morte de Jesus como sendo algo favorável para a prática imoral dos nossos atos. Se aparecer um outro Jesus aqui entre nós, então a gente vai pensar, falar, vamos pregar ele na cruz e derramar seu sangue, que a gente vai ganhar um novo alvará para ostentar as nossas imperfeições, nos isentando novamente da própria responsabilidade de seguir a lei divina, que é amar ao próximo. Então, outras pessoas podem falar que o batismo é a salvação. Será mesmo que o batismo, o ato do batismo, o ritual do batismo, ele é a salvação? Acho que se fosse esse o caminho da salvação, Jesus teria batizado todo mundo. E Jesus ali teria tomado o papel de João Batista, que era a pessoa que batizava, né? E não ter passado a vida inteira dando conceitos morais, dando conceitos de como amar, de como progredir, de como ser uma pessoa melhor. Em João, no capítulo 4, no versículo 2, João fala repete aquilo que Jesus disse, né? Ainda que Jesus mesmo não batizasse. Porque as pessoas falavam que Jesus estava batizando mais do que João Batista. Mas Jesus não batizava ninguém. Jesus não batizou ninguém. Jesus ele convertia as pessoas para o bem mais do que o ato do batismo. Então, se nós falamos aqui que Tiago, que Zaqueu, que eles foram grandes exemplos de transformação, voltando-se para a caridade e obtendo a salvação, segundo Jesus, e não que eles se converteram a uma crença, ou uma igreja, uma doutrina, e assim encontrar o caminho da verdade e a vida. É totalmente diferente o conceito que Jesus emprega, ser o caminho. Então, o caminho ali está nas suas palavras, na sua orientação, no seu exemplo. Questão 625 do Livro dos Espíritos fala qual o maior exemplo que nós temos para seguir. E os Espíritos respondem: vede Jesus. É o modelo e guia da humanidade. Então, nós temos ali o modelo da vida de Jesus como um modelo a nós seguirmos para as nossas orientações em busca dessa tal salvação que nós buscamos. Jesus ele não criou religiões. O cristianismo é a obra do homem. E através do tempo que isso foi se tornando uma regra. Se isso fosse, né, uma regra, né, através do tempo o cristianismo se tornou uma religião. Mas se fosse uma regra, que o cristianismo fosse a salvação, apenas Jesus fosse a salvação, os hindus, os budistas, os ateus, eles já estariam totalmente condenados, porque eles não seguem Jesus. Então, esses também não são nossos próximos, eles também não têm o direito da salvação. Então, para Deus não importa o nosso formato de crença, a maneira que nós acreditamos nele ou deixamos de acreditar. Para Deus importa o bem que a gente faz e não o que nós professamos através das palavras. Em Mateus, no capítulo 7, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, e ainda em Mateus também, no capítulo 25, ele fala: quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizerdes. O caminho para Jesus está na obra, no amor ao próximo. Jesus, ainda ele criticava os fariseus, chamava os fariseus de hipócritas em diversos relatos do Evangelho, porque eles apenas falavam, eles palestravam, pregavam, ministravam, use o termo que quiser hoje em dia para se enquadrar isso. A única coisa que eles não faziam era trabalhar. Tiago, voltando a Tiago, ele, após se redimir para essa prática da caridade, está no seu próprio evangelho, no capítulo 2, se eu não me engano, Tiago fala: me mostre sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Jesus, a todo momento, ele nos convida para a prática do bem, a transformação e o trabalho dentro do evangelho, mostrando que a atitude é a salvação, não a religião. Ele mostra que esse poder de renovação
essa modificação, esse conceito moral, o amor ao próximo, é a salvação. Trabalhar no bem é a salvação. E não uma doutrina, um pensamento, uma religião. A caridade, que nós entramos aí, né, fora da caridade não há salvação, como aquele exemplo de Chico falava, fora do espiritismo a salvação, ou fora de Jesus uma salvação, isso aí, como eu disse há pouco, ia tirar outros formatos de crença como um ser semelhante a nós, como se eles não tivessem o mesmo futuro eterno dentro da consolação que nós temos. Então, nós pegamos a caridade, o Espírito ele trata muito da caridade, como esse formato da salvação, quase que um vício, né, para o espírita falar de caridade. E parece até que a caridade é uma apologia da doutrina espírita. Então, ela não é uma apologia e não é também criação do espiritismo. Ela se trata de algo racional sobre o evangelho e a vida de Jesus. Estudando a vida de Jesus, você vai entender que a caridade é o caminho para ele. A caridade é o caminho para as suas obras. Outro exemplo de transformação que nós temos foi daquela que a primeira a receber a visita do Mestre após o Calvário, segundo Jesus, foi a primeira a ser visitada porque ela foi a quem mais amou, a que possuiu mais amor. Maria Madalena, ou Maria Magdala, como também é conhecida, pouco se fala nas transformações, na vivência de Maria, por se tratar de uma sociedade muito machista. Não podia se render ao amor vindo de um ser ali do sexo feminino. Um amor maior por Jesus, pela ideia do Cristo, pela essa ideia de salvação. Então, Maria Madalena ela era uma mulher de poderes dentro da sociedade, como diz no livro Boa Nova, fala bem sobre a vida dela. E devido a essas facilidades e o mau uso dos seus recursos, né? Segundo Humberto de Campos, nesse livro, psicografado por Chico Xavier, ele trata ali uma mulher que aproveitava dos prazeres da vida, frase usada por Humberto ali para exemplificar, para aproximar ali Maria para nosso entendimento. Mas Jesus a enxerga com um único amor, que ela se aproxima de Jesus para ouvir do seu evangelho de rendição, o evangelho de transformação. Maria Madalena, segundo Humberto de Campos, ela possuía fome de amor. E Jesus plantava na sua alma esses novos pensamentos. A sociedade só enxergava ela como uma pecadora, uma mulher perdida que deveria ser colocada ali em praça pública e apedrejada, como faziam com tantas outras. E conta ainda Humberto de Campos que Maria, quando ela entra na casa de Simão Pedro, as lágrimas ali, aos prantos, Humberto ele é bem poético ali na colocação dessa passagem, do exemplo do que ele conta no livro Boa Nova. O livro Boa Nova para quem gosta de estudar a história de Jesus, é maravilhoso. E ele conta que Maria fala, ouvi o teu convite ao evangelho, desejo ser uma de vossas ovelhas, mas Deus me aceitaria? Ela se questiona. E relata Humberto que Jesus olha para ela com um olhar assim de acolhedor, um olhar caridoso. Então, totalmente diferente do que a sociedade poderia olhar para ela. E ela ainda complementa que como poderia se livrar ela dos seus pecados e servir a Deus. Então, Jesus, ele direciona a ela e fala da seguinte maneira: ele não vê as flores da primavera sobre as casas em ruína, sobre a ruína das casas, melhor dizendo. Ele falou, ali a casa representa a criatura humana, né? E essas flores representam para Maria Madalena a esperança em Deus. Jesus ainda continua, falou, caminha sobre a tua luz. Por onde quer que o amor esteja, ele cobre uma imensidão de pecados. Então, olha que mensagem acolhedora, né? Jesus ali passando para ela uma total orientação, ali um momento dela se refazer, de seguir em frente, de passar por cima de tudo aquilo que ela poderia ter feito de mal a si mesma, né? Então, ela tendo essa noção que se ela colocar o seu coração na direção do amor ao próximo, tudo estaria perdoado, tudo estaria ali se desfeito. Então, Jesus, ali, ele jamais pregou algo que não tratasse do amor ao próximo. Humberto de Campos ele tem um relato de Jesus que ele fala, somente o sacrifício contém o divino da vida. Viver bem é imolar-se. Olha que frase bonita, né?
Então, fazer bem com a caridade é trabalhoso. Fazer o bem pela caridade é trabalhoso, muito trabalhoso. Ela exige de nós um desprendimento. Mas não é difícil, como as pessoas dizem. Falar, ai, nossa, é difícil. A nossa casa aqui, como a Eleni relatou, nós possuímos diversos tipos de trabalho dentro da caridade. Nós temos o projeto do Pão Nosso, que é um projeto maravilhoso, que é idealizado pelas pessoas que trabalham ali dentro da casa, a lavanderia solidária, a barbearia, o café com Maria, que nós chamamos carinhosamente, o almoço solidário, tantos outros projetos, os projetos de evangelização infantil. Então, todos esses projetos são lindos, maravilhosos, vistos de fora, mas eles são trabalhosos, eles não são difíceis. Como as pessoas falam, eu não vou fazer isso porque é muito difícil. Não é difícil, é trabalhoso. Então, nós, voltando aos nossos pensamentos, sobre essa crença de que bate que o último caminho de salvação para essas pessoas que estão perdidas ali nas suas orientações, no seu princípio, seria um conceito religioso, seria um conceito de conversão. Então, Jesus, ele fala uma frase ainda, né, no livro Boa Nova, ele fala, o guerreiro que triunfa sua vitória aos gritos, lá como ele relata, ele está sobre os cadáveres no chão, dos seus opositores. Será que, se nós pararmos para pensar, será que isso é realmente vencer? Isso é realmente conquistar? Eu destruir o meu próximo para me fazer um vencedor? Não sei que tipo de glória estaríamos buscando se tornar uma maior religião. Por exemplo, a doutrina espírita é a maior religião, igreja católica, protestante, qualquer a Umbanda. Que glória que há nisso? Ser a maior, apenas no seu tamanho, e não na sua obra. Então, nós devemos buscar estreitar os nossos laços para que juntos nós encontremos uma melhor razão. Os nossos laços, que eu digo, entre as religiões, entre os pensamentos. Somos todos filhos do mesmo Pai, parte de uma família única e universal. Então, nós temos que ter esse conceito da caridade, porque a caridade, ela aproxima as pessoas. Ela faz próximo. Eu estava conversando, dando relatos para Mariângela e para a Eleni, do quão próximo nós estamos aqui em Duartina, por exemplo, com os moradores de rua, ao ponto de acolhê-los, de conversar com eles, estar ali diariamente num convívio, aproximando eles de um conceito de modificação deles mesmos, de que o que eles estão praticando hoje está fazendo mal. Nós conseguimos, dentro da nossa cidade, tirar 10 pessoas da rua e colocar dentro de clínicas. Um não ficou, que voltou, mas esse ele está trabalhando hoje na Casa Espírita, prestando serviço ali na Casa Espírita. Ele está dando-se uma oportunidade. Então, não quero mérito, nem glórias, nem louros por esse ato. Estamos ali fazendo o que nós achamos que é o correto dentro dessa ideologia do Evangelho, dentro dessa ideologia da doutrina espírita, que é acolher o próximo de maneira fraterna. Praticar dentro da caridade e das obras, mostrar nosso formato de fé. É totalmente diferente. Muitas vezes o espiritismo, por falta de conhecimento, é julgado de maneira errônea, ao ponto das pessoas tratarem nós como os famosos demônios, né? Mas, enfim. Vamos voltando a Maria de Madalena. Ela disse ainda a Jesus, né? Pobre de mim, que não poderei ser mãe. Jesus volta os olhos para ela com um amor fraterno e pergunta a ela, qual é a melhor mãe? A que tem os seus filhos do mesmo sangue ou aquela que cuida dos filhos de outra mãe? E ele ainda fala para ela, vá, Maria, a porta é estreita, mas a fé remove todos os obstáculos. Que maravilha que é Jesus, dentro do seu conceito, dentro do seu amor, desse poder de passar às pessoas um valor maior de si mesmo, de entender que vai ser dificultoso, que vai ser trabalhoso, mas é meritório, vale a pena. Então, Maria entende ali o recado que Jesus queria dar para ela, mas nós não entendemos, porque nós temos sempre a cultura de querer ajudar apenas os nossos semelhantes, né? E não aqueles que estão próximos a nós de outra forma. Queremos ajudar apenas os nossos parentes, a própria família, ou a própria religião, as pessoas que frequentam ou pensam da mesma maneira que nós. O que Maria faz?
Maria, ela se coloca em meio aos leprosos, ela vai naquele famoso, repudiado Vale dos Leprosos, e faz o que lá? Ela vai cuidar com amor daquelas pessoas que estavam desamparadas. E com o tempo passado ali, trabalhando dentro desse algo magnífico que ela fazia, desse algo realmente de amor, acolhendo os filhos que foram abandonados pelas mães. Tem relatos em passagens do Evangelho que falava que uma pessoa que estava dentro do Vale dos Leprosos, que era uma pessoa de muito poderio, de muitos bens. Porém, quando ela foi vista ali com as manchas do corpo, que eram os primeiros sintomas da lepra, a família automaticamente já exilou ela de dentro de casa, ficando com todos os seus bens, todos os seus poderes. Colocou ela lá simplesmente para morrer. E Maria estava ali acolhendo aquele filho que a mãe abandonou. Foi o que Jesus falou para ela no conceito moral. Então, a maior mãe que ama é essa que acolhe a todos. Então, nós sempre falamos o amor de mãe, o famoso amor de mãe. Então, o amor de mãe, ele não julga o que ele vai amar. Ele simplesmente ama. A mãe, ela ama um ser que está na barriga dela. Não consegue ali pegar, não consegue amamentar, não consegue fazer nada. Mas ela já ama. Esse é o famoso amor. Amar sem ver a quem. Então, Maria dentro ali, cuidando desses desamparados, com o passar do tempo, o que ela começa a observar nela mesma? Que ela estava começando a desenvolver a doença também. A lepra estava ali condenando o seu corpo à morte. Mas ela continua ali com fé. E outros relatos também dos livros de Chico, do próprio Evangelho, que nos seus últimos suspiros ali, Maria vai perto daqueles que os amavam. E quando ela retorna, a própria Maria de Nazaré, mãe de Jesus, ela encontra ali o corpo de Maria Madalena já sem vida, que, segundo os relatos, ele repousava com um sorriso e um semblante de paz, digno de quem encontrava a salvação. Então, observe que através de uma transformação, através da dedicação com amor ao próximo, encontrava a salvação. Não com uma frequência na palestra semanalmente, tomando passe, tomando água fluidificada. É dentro do trabalho que se recebe a salvação. A casa espírita, as religiões, elas servem para nos orientar, assim como nós estamos fazendo hoje. Estamos batendo um papo aqui por questão de orientação, para a gente dividir, compartilhar um pouco de conhecimento, um pouco de entendimento, um pouco até de interpretação. Porque hoje eu estou passando a vocês a minha interpretação do que eu estudo, do que eu enxergo. E isso, às vezes, na grande maioria, soma-se à maneira que vocês interpretam, que vocês estudam, que vocês se dedicam. Então, a palestra, a missa, o culto, o ritual que seja, ele serve com um teor de instrução, não como salvação. A salvação vem pela prática, certo? Então, nós estamos aí para encerrar o nosso assunto. O Evangelho ele está cheio de pessoas como nós, exemplos de seres como nós. Ele não está repleto de anjos vindos perfeitamente moldados para a terra. E são pessoas que se transformaram e fizeram através da caridade e do amor ao próximo essa transformação, essa busca pela salvação. Nós precisamos amar ao próximo. Mas quando nós observamos esse momento que nós estamos passando, por exemplo, muitos se perguntam, por que Deus está fazendo isso? Por que Deus está permitindo isso? As pessoas acham que nós, pelo fator do trabalho com a psicografia, acham que nós temos contato direto com Deus ali do que está acontecendo, né? Mas não. Infelizmente, eu queria ter, mas não. Enfim, eu digo para você o seguinte, não é Deus que está fazendo isso, somos nós. O vírus é de nossa responsabilidade. Ele espalhou-se pela Terra pelo nosso desrespeito. Ele está evidenciando a nossa falta de fé, muitas vezes. A nossa falta de preparo espiritual. A nossa falta de amor ao próximo. Ele está evidenciando a má intenção dos nossos governantes. Ele está, assim, mostrando as suas atitudes egoístas de pura vaidade. Então, onde está o amor ao próximo nesse momento que nós estamos passando? É pessoas desencarnando em grande número.
E onde está o nosso amor com a compaixão com essas pessoas? Nós estamos realmente preocupados com ele? Estamos nos privando, nos resguardando de certas coisas que são supérfluas nesse momento? O fato de não poder ir à casa espírita. A nossa casa espírita aqui está fechada há cerca de um mês. Antes do decreto, do próprio decreto municipal, enfim. E não é falar sobre religiões, mas sobre atitudes que estão acontecendo. Teve alguns fatos aqui na minha cidade de pessoas assim. Foi feito de maneira errada. De interromper cultos e missas que estavam sendo de forma online, os agentes aqui da cidade. Estão certo de parar esse trabalho online? Não. Eles estavam ali respeitando, não tinha aglomeração, não tinha pessoas, não tinha concentração de pessoas dentro da igreja, dentro da matriz aqui. Mas isso não é o que me espantou. O que me espantou é a atitude que essas pessoas tiveram. Esses líderes religiosos agindo com maneira ríspida, com um contragolpe ao poder público, querendo provocar ali um abalo na sociedade. As pessoas eles são influenciadores religiosos, são pessoas que estão aqui para promover a tranquilidade e a calma entre a sociedade, principalmente entre aqueles fiéis que o seguem, que o entendem e o enxergam como modelo. Mas o que eles estão fazendo? Publicando vídeos na internet, mensagens, textos, notas, de que maneira que provoque um descontrole, uma reação das pessoas sobre o que foi feito. Então, onde que está o amor ao próximo nisso? Poderia ter entendido, foi um ato errôneo da autoridade, não foi feito, foi parado ali, beleza. A gente não pode voltar, mas podemos começar ali e fazer de novo. Reinicia a missa, reinicia seu culto, reinicia aquilo que você estava fazendo e foi interrompido de maneira errada. E não provoque através daquilo ali uma mídia, um caos. Assim como Kardec foi orientado pelos espíritos quando teve o ato de fé de Barcelona, a queima dos livros da doutrina, Kardec também se revoltou. Ele queria processar o governo espanhol por ter feito aquele ato para ser ressarcido dos danos materiais que foram gastos dinheiro para produzir aqueles livros. O que o espírito falou para ele? Não faça nada. Esse vai ser o maior ato de propagar a sua mensagem. Eu creio que nunca um vídeo da igreja, por mais que tenha muitos seguidores, teve tantas visualizações como esse. Então ela estava ali com a oportunidade de propagar algo de bom, está tendo um retorno diante da sociedade, uma oportunidade perante Deus de propagar uma mensagem boa. Só que aos meus olhos está sendo feito o ao contrário. Está criando ainda mais tensão nas pessoas. Está todo mundo já sobrecarregado. Está todo mundo sentindo essas energias que estão impregnadas na nossa sociedade de maus pensamentos. E nós não precisamos de mais maus pensamentos, principalmente daqueles que estão para nos orientar, nos trazer consolo. Se você tem uma crença pelo qual as pessoas são apegadas a você, te enxergam como um ser, um líder religioso, uma pessoa que orienta, então cumpra seu papel assim como Jesus cumpriu o dele, passando conceitos morais, conceitos de consolação, trazendo para a pessoa, para a sociedade, a obrigação que ela tem consigo mesmo e para com o próximo, e não fazendo com que ela continue ainda a se dividir, agora por um contexto político, por um contexto de ideais. Então, em resumo, tudo isso vai se resultar na nossa obra, e não é obra de Deus o que está acontecendo. Todo esse caos é resultado do que nós estamos fazendo. Então lembra de Tiago, verás a minha fé através das minhas obras. E nós não estamos enxergando a fé através disso tudo. Agradeço imensamente pela atenção de todos nessa quase uma hora que estamos aqui conversando. Agradeço a Eleni, Mariângela, a todas as minhas amigas lá do Sul. Estou vendo bastante gente aqui, tem uma janelinha de chat, eu não paro para não perder o raciocínio. O pessoal do Artina também, Eliana, um monte de gente, Marilene, bastante gente. Eu não consigo ler todo mundo, mas um grande abraço, um grande beijo
a Ana, todo mundo que está por aí. Gratidão, que voltem as minhas amigas aí para fazer a aeroprece, nos encerrarmos. Muita paz a todos, muito obrigado. Diego. Diga lá, minha mãe. Só temos a agradecer mais uma vez, primeiramente a Deus, que te colocou no nosso caminho. A gente sempre tem conversas muito proveitosas, tem reflexões muito lindas. E aqui no Rio Grande do Sul, todo mundo é louco por conhecer o Diego pessoalmente, né? Podem se decepcionar, hein? Vamos ter essa oportunidade. Então, muito obrigada realmente a Deus, a espiritualidade, ao Newton, que fez esse meio de campo, né? E nos apresentou e nos colocou essa pessoa fantástica. Devo muito a ele. Que é o Diego, né? O Newton, nosso amigo já de longa data. Então, muito obrigada, Diego, por mais essa reflexão maravilhosa. Nós ainda vamos ter oportunidade de estar contigo e tu vais poder vir aqui ao nosso Rio Grande do Sul, psicografar, trazer consolo e entendimento para mais pessoas necessitadas. Então, Deus a nossa quiser. gratidão é mais uma vez sempre por tanta coisa linda que tu colocou essa noite aí. Então, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, que é rogando a Deus, né, que coloque somente ideias luminosas de luz, de amor, de caridade, de gratidão e de paciência nas mentes de todos nós. Paciência, que é algo que está faltando para nós nesse momento que estamos passando, que nós consigamos com muita humildade, como Jesus nos fala lá na suas primeiras falas no Sermão da Montanha, que ele nos pede para exercitarmos a paciência, pede para exercitarmos a humildade. Que nós tenhamos essa humildade, que ela possa se transformar numa resignação, para depois consigamos enxergar a fé e chegarmos à caridade. E aí sim, estaremos todos emanados no amor de Jesus. Que muitas bênçãos de saúde física e saúde espiritual chegue a todos aqueles que aqui nos acompanham. Que chegue àqueles que não estão nos acompanhando, que precisam tanto. Que chegue às unidades de saúde, a todos os profissionais que estão trabalhando arduamente pelo nosso povo. Que todas essas bênçãos se expandam por todo o nosso planeta Terra e que assim, iluminados com a luz de Jesus, com o amor de Maria, nós possamos enxergar o mundo melhor e consigamos sair do outro lado com muita paz, com muito amor e muito melhores do que aqui chegamos. Muito obrigada, que tenham todos uma ótima noite e que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.